Sí. Bom, vamos continuar. Bueno, buenos días a todos, a todas, muchas gracias. Quiero agradecer y felicitar cumprimentar, saudar Maria Luísa, a Auditoria da Dívida, também a todas as organizações, sindicatos, associações que organizam este evento, desde a Rede Latino-Americana de Dívidas de Direitos, que nós consideramos muito oportunista esse espaço, não somente pelo que acabamos de escutar, não somente para o Brasil, mas também para as regiões de toda a América Latina. Por quê? Porque a dívida está na agenda com a força enorme no mundo e também nas nossas regiões. Acho que é importante, acreditamos que é importante que analisemos esta situação. Gostaria de começar fazendo contando um pouco da história, e muitos lembrarão como foi na década perdida para a Latinoamérica, né? Denominado desta forma, porque nós tivemos nessa última crise de dívida nas regiões nos anos 80. Neste momento, o que aconteceu? A dívida dos países da Latinoamérica superava 90% em muitos casos, eram problemas de liquidez, né? Não havia liquidez para o pagamento da dívida, as taxas de juros se multiplicavam e, repentinamente, então, isso fez com que o pagamento da dívida, dos serviços das dívidas, fossem mais pesados. Significa uma maior carga para os países, mas em vários casos, como no México, por exemplo, teve que se dar uma sensação de pagamentos. Vários países que até aqui chegamos não tenho mais dinheiro para pagar mais, não para pagar essa dívida, vou deixar de pagar então. Então a sensação de pagamento começou no México, anos depois, a posteriori, Argentina. E as soluções que se deu nesse momento, na grande parte dos nossos países, foi fazer acordos com o Banco Mundial, com o FMI, que se envolveram em todos os casos, ingressados planos de ajustes estruturais, e que significaram que reduzir os investimentos, os custos, priorizar os pagamentos das dívidas, e se tiveram uma série de renegociações, enfim, reprogramações das dívidas, tiveram-se também renegociações com a dívida privada, né, dívidas, condenações de dívidas. Cada país teve um tratamento diferente, dependendo do tipo de dívida que eles tinham. Mas antigamente, isso, no caso do recente de vários países da Europa, nós sabemos qual foi o impacto desses planos de ajuste estruturais, que se traduziram também no impacto social, na redução, aumento do nível de desemprego, corte no custo social, um retrocesso, né? Voltar à pobreza, à extrema pobreza em muitos casos. E, claro, o acesso da população a serviços de saúde, educação. E as receitas, as entradas, né, nas décadas posteriores, como vimos em alguns países da Europa, aplicar na mesma receita teve quase o que aplicar nos mesmos resultados, obter os mesmos resultados. Foi uma década perdida para a Latinoamérica, né? Mas recuperar depois, porque depois de tratar a dívida com todos esses mecanismos que se tivemos a posterior depois os impactos sociais negativos. Então, no final, foi difícil nos recuperar dessa crise, né? Temos alguns dados também. É um pouco difícil ter dados, acesso a dados agregados, inseridos, mas é para ter uma ideia como está a evolução da dívida no mundo. Vamos a linha vermelha, porcentagem do PIB, e podemos ver também como a início no dito a década perdida dos anos 80, superava 90% do PIB do PIB na região. Com todas as negociações, essa dívida foi se reduzindo. Vemos que nos anos 2000 já está mais ou menos pelo 40%, e depois vai se reduzindo. Mas vai reduzindo porque não se reduz. A dívida, em geral, vai reduzindo porque o crescimento do produto interno bruto começa a crescer nas regiões. E, claro, Latinoamérica tem um momento, uma década importante de crescimento em muitos dos nossos países, pelo incremento, né, dos recordes das matérias-primas, dos preços das matérias-primas. Vários países
temos uma alta dependência da exportação de matérias-primas, são os países que dependem muito do extrativismo. Então, isso também é um fator que faz com que a porcentagem da dívida referente ao PIB, como os senhores podem ver no quadro, nós temos nas demais linhas, nós temos outros países, onde se inclui a Ásia, os países do mundo, né, no caso, o Oriente Médio, enfim. Vemos que nos últimos anos, esse dado já 2013, né, o último dado, a dívida da América Latina começa novamente a superar o resto dos países em desenvolvimento. Isso também tem a ver com a caída dos preços internos nacionais, né, e em muitos casos, em geral, a dívida se põe na agenda no mundo de novo, ativamente, porque em 2015 chegou a uma cifra recorde, né, em todo o mundo, não somente no país da América Latina, né, da Ásia, África, continua se endividando-se também. A nível global também os países em desenvolvimento também estão endividados, né? Japão superou 200% do PIB da sua dívida, os Estados Unidos 100%. Quer dizer, há uma tendência crescente a procurar mais endividamento, e isso para todos os países, não há exceções. No caso específico para a Latinoamérica, podemos apreciar, ver, né, nós mostramos uma composição da dívida, aqui esse gráfico que nós estamos apreciando agora, uma externa pública, mas também a privada também, uma dívida externa pública e privada, né? Externa no caso no sentido de externo no setor privado, empresas, corporações, né? É importante também conhecer esse segmento que foi a dívida que engatinhou a crise financeira ultimamente. O setor privado tinha se endividado tanto que o setor público, o Estado, teve que resgatar essa dívida. Então, é importante esse segmento ter de quanto nós estamos falando. Podemos saber, apreciar de cor laranja, está quase do mesmo nível. Quer dizer, a dívida externa do setor privado cresceu nos últimos anos e está praticamente no mesmo nível, a mesma quantidade que a dívida pública. Bom, para ver quem são a quem devem mais nas regiões, quem são os maiores endividados que contratam mais essa dívida. Bom, nós vemos que principalmente pela emissão de bônus, né, através dos bônus, a grande parte, todos os países da região, exceto o Haiti, somos países de ingresso médio, mas muitos casos ingresso médio baixo, então estamos no limite inferior. É uma fórmula que é baseado no PIB per capita, porque não reflete o PIB per capita, a situação real da pobreza social de um país. Porém, esse é o critério que se usa. Então, claro, toda a América Latina está considerado como um país de ingresso mediano, médio, e, portanto, tem acesso a mercados internacionais. Outros países estão emitindo bônus, porém, pelo grau de risco, a grande parte é um financiamento que sai salgado, sai caro, né, referente a outros créditos que muitos de nossos países também tiveram também no passado também. É caro, gente. Então, essa é a fonte de financiamento que estamos apostando, que estamos, né, acreditando. A cor cinza, né, o azul são os créditos, né, denominados tradicionais, porque são credores multilaterais, como o Banco Mundial, Caixa, BIP, e também temos alguns bilaterais também, que de grande importância também na região, por exemplo, a China. Mas, de qualquer maneira, a grande proporção é por essa emissão de bônus soberanos. Podemos lembrar também, faz alguns tempos, no caso da Argentina também, que os bônus que emitiram, faz vários anos que foram renegociando, terminaram em fundos, que é um risco desses bônus que nós não sabemos onde finaliza, como é que faz para saber quem é o fornecedor final. No caso de um país começa a ter uma maior fiscalização, o pago dos seus pagamentos em dívidas, com dívidas, então
temos que estar alertos, não, para comprar essa dívida, cobrá-la novamente ao país, mas umas taxas de juros acima de 1000%. Também na nossa região cresceu a dívida interna, como os senhores podem apreciar na cor laranja, como em muitos países é muito maior que a dívida externa. Pode ser de maior facilidade, maior acesso, porque oferece bônus, por exemplo, títulos de valores dentro do país, claro. Temos que, no caso do Brasil, a maior porção dessa dívida que o Brasil possui, e em muitos casos essa dívida interna, como oferece tão bons juros, taxas de juros, é comprada por pessoas externas. É muito difícil também rastrear de que parte também continua sendo interna e credores externos, e pessoas que fazem investimentos externos, comprando pelas atrativas taxas de juros. Temos outros aspectos, além de ter esses fatores, nós vimos a dívida externa, privada, né, interna também, mas também é importante falarmos da dívida subnacional, e essa é dos governos, de municípios, de estados, que também cresce, e muitos países, no caso também, esses níveis de governo também podem ceder a dívidas externas, e em muitos casos é garantida pelo Estado. Então, esse município, por exemplo, em algum momento tem algum problema financeiro para pagar a dívida, pode gerar um problema fiscal a nível nacional, caso o Estado não garante essa dívida, porque muitas vezes pode ocorrer sim. E também estão as empresas estatais. Muitos países estão se endividando através de empresas que são do Estado, mas não são consideradas como, não estão dentro do orçamento público. Ou pode ser aqui dívidas externas, pode emitir títulos, pode emitir bônus, e não há suficiente regulamentação, segmento, informação, esse tipo de dívida que, da mesma forma que a primeira, a subnacional, pode chegar a ser. E garantizado pelo Estado, e em algum momento também pode surgir um problema fiscal. Esta é a dívida por balança de pagamentos, que a região teve durante muitos anos também, que vários países, nossa região, nos últimos anos, estão tendo déficit na sua balança de pagamentos, de pagos, e os créditos para cobrir são otorgados pelo Fundo Monetário FMI. E nenhum país da região, quer dizer, durante vários anos, tem um programa com o Fundo Monetário como se tinha antes. À medida que esse déficit da balança de pagamentos cresça e os países precisem ceder a crédito para poder cobrir essa brecha, é provável que procurem novamente no programa com o Fundo Monetário. Outro aspecto também é de fundo de pensão. Muitos países também podem estar vinculados a dívidas, e muitos países gostariam como uma fonte de financiamento também, seja por via dívida externa. É um problema quando o credor final desses fundos de pensões são os trabalhadores. Finalmente estão as alianças público-privadas como outro aspecto, outro tipo de endividamento, né? As empresas públicas privadas são contratos contra o Estado e o setor privado, onde o Estado garante ao setor privado, o setor privado faz investimento, recebe alguma concessão do setor público, por exemplo, mas esse setor público garante que essa iniciativa privada tenha uma rentabilidade. Se algo ocorre com o projeto, algo não bom, ruim, ocorre, porque pode ocorrer, há mudanças também. O Estado tem que garantir uma rentabilidade para essa empresa. Então, temos que garantir uma rentabilidade, finalmente. Quem vai pagar essa iniciativa privada? Ou quem paga os impostos? A cidadania, o cidadão? Ou o usuário que temos na estrada e um copo de pedágio? Esse usuário que termina pagando esse pedágio, porque o contrato é garantir a rentabilidade ao setor privado. Bom, coisas como exemplos também, nós temos também esse mapa recente, né, do Banco Mundial, principalmente todas as iniciativas de alianças público-privadas na Latinoamérica. Podemos ver que a grande parte dos países já tem essas iniciativas, né, já se realizaram bastante durante os últimos 2 anos e últimos meses, leis, né, públicas privadas. Por quê? Porque não há suficiente dinheiro, não há suficientes recursos
recursos públicos para financiar principalmente infraestruturas. Então a aposta continua sendo projetos de infraestrutura, se não investimento público em via de financiamento e em via a endividamento. Então, claro, alianças públicas privadas captar os recursos privados. Porém, esse tipo de iniciativa a longo prazo termina tendo alto risco de terminar no endividamento. Bom, finalmente gostaria de falar dos desafios que nós temos para o que veio para nossa região. Primeiro está a sustentabilidade, analisar a sustentabilidade dessa dívida. Nós vimos alguns gráficos que a dívida supera o 25% do PIB nas regiões, mas cada país tem suas características. Então, o que temos que fazer? Como medir? Bom, em que momento nós estamos com a luz laranja antes de chegar ao vermelho e ingressar novamente a uma crise de endividamento? Como ver um foco integral somente, não somente com a dívida externa, mas também como normalmente se mede também desde o Fundo Monetário, Banco Mundial, mas também como incluir a dívida externa, como incluir também os riscos dessas empresas estatais que estão gerando dívidas, desses governos locais, como incluir essas alianças públicas privadas, como ter uma análise mais integrada da dívida e também, claro, como sociedade civil nós também que sirva para dizer aos nossos governos que está cuidado que não se endividem mais, né? Faça outros investimentos, enfim. Também está os desafios nas brechas de financiamento também. O espaço fiscal para a Latinoamérica está reduzindo cada vez mais. Se projeta maiores índices fiscais na maioria dos países e essas brechas como cobriremos? Com dívidas? Com alianças públicas privadas? Como vamos alcançar 20, 30, renda 20%, cujo primeiro objetivo é reduzir a pobreza, erradicar a pobreza em todas as suas maneiras, e isso implica uma grande quantidade de investimentos. E da onde vai sair esse dinheiro? Da dívida? Também está entre os desafios ter mecanismos de resolução da dívida soberana. Quer dizer, os bônus soberanos. Se não temos regras justas, o sistema de dívidas atuais, de regras atuais, é injusto, sim. E normalmente sempre está a favor dos credores e nunca dos endividadores, quem tem que pagar as dívidas. Também outro desafio também as novas fontes de dívidas, né? Muitos interesses têm capacidade de pagamentos de taxas de juros, que as condições que impõem também, por exemplo, a China, cada vez mais está ingressando cada vez mais na região com créditos, investimentos, mas talvez não com a rigorosidade sequer de fazer estudos prévios de impactos ambientais, etc. E no caso da dívida externa, continua sendo uma fonte, porque sempre paga uma dívida, se emite outra, aí para pagar as taxas de juros de uma, então vence uma, paga os juros da outra. Por um lado, é uma bola de neve. Por outro, dependendo do país, o Brasil é um país muito grande, mas países pequenos, por exemplo, o mercado interno não dá para emitir tantas vezes uma dívida interna. Então, em algum momento, há um limite e deixa de ser uma fonte de financiamento em algum momento. E a dívida é cada vez mais cara, gente. Já que a América Latina tem países de ingressos médios, a dívida cada vez mais cara para nossos países. Também está entre os desafios qual é o uso da dívida. Muitos casos está priorizando, como já dizia, a infraestrutura, megaprojetos, hidroelétricas, estradas, que também tem um impacto socioambiental que não se tem em conta, mas além disso, pagar uma dívida cara, temos impactos negativos, que se envolve impactos sociais da mulher, no povo indígena, localizações ambientais, um custo muito elevado que o pessoal não notou ainda no momento de querer fazer o crédito. Também está o tema também dentro do uso de recursos, a transparência dos contratos de dívidas, em que condições nós estamos endividando-nos, para que outras condições nós temos, e que se grande parte está destinada à infraestrutura, e o setor da infraestrutura está relacionado em todo mundo com a corrupção, então também a transparência, a dívida, o uso desses recursos é um desafio.
e rendimento de contas. Para nós, a sociedade civil, que deveríamos notificá-los desse crédito, deveríamos nos beneficiarmos desse crédito, dos resultados dos projetos financiados com a dívida. Finalmente está a relação com a justiça fiscal. Nós vimos já anteriormente nós escutamos algumas situações da fiscalização. Se nós tivéssemos maiores ingressos, o maior controle dos sistemas financeiros, talvez tenhamos menos necessidade como país de acudir, solicitar uma dívida. E também nós temos o desafio de como utilizar essa dívida, como não podemos diversificar a matriz produtiva fazer exportações de matéria-primas também, com a maioria dos casos também nos países também. Enfim, e mais ainda, nas próximas 2 décadas, a Latinoamérica vai ter um bônus demográfico, assim, vai ter a maior quantidade de população jovem, população economicamente ativa, que talvez não vá ter empregos dignos a oferecer, serviços de saúde suficiente a oferecer, e que talvez seja necessário, sim, uma mudança nessa produção, nesse ativismo, para que gere emprego, novas fontes de trabalho. E, finalmente, e é um desafio muito maior, global, da dívida, é uma mudança nesse modelo de desenvolvimento, porque nós estamos apostando ainda como região, investimentos de infraestrutura, com nossos recursos, com dívidas, com recursos do setor privado. E, claro, isto gera um crescimento do PIB, então continuamos priorizando um crescimento econômico a qualquer custo, e é um custo social, ambiental, que nós estamos pensando a longo prazo, nós está pensando nas futuras gerações, em termos de que planeta vamos deixar, como vamos deixar, mas recursos financeiros vamos deixar. A dívida é endividarmos e extrair do futuro os recursos ao presente para fazer investimentos em alguma coisa. Então, as futuras gerações vão ter menos desses recursos no futuro, porque nós já trouxemos ele para o presente. Muito obrigado, senhores.